Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, no versículo 15, que diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Queridos, para muitos e por muito tempo, a gente ouve sempre que o Egito é um lugar de escravidão, de sofrimento, de humilhação, mas não é bem assim. O Egito é um lugar de prosperidade. O Egito significa lugar de salvação de vidas, de conservação de vidas. O Egito é uma escola e também representa um lugar de refúgio. Desde o início, o Egito foi usado como lugar de refúgio. Desde o livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E quando Abraão chega, em determinado tempo, há fome na terra. E para onde Abraão desce? Vai para o Egito. E o interessante é que a Bíblia sempre usa essa palavra descer para o Egito. Então, aqui no capítulo 45 também, no versículo 5 do livro de Gênesis, José diz assim para seus irmãos, quando ele se revela para os irmãos dele, que ele fala que ele é José, aquele que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Então ele fala assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então, queridos, estar no Egito não significa estar sendo humilhado, não significa estar sendo escravizado, não significa estar assim, na pior. Estar no Egito significa lugar de preparação, significa lugar de conservação de vida, significa que você está ali, que nós estamos ali naquele lugar, nessa posição, porque vem algo melhor de Deus. Porque o Egito não é um lugar só de sofrimento. Acabei de falar aqui sobre 2 capítulos, capítulo 12 do livro de Gênesis, onde Abraão vai para o Egito porque tem fome na terra onde ele estava. E acabei de ler aqui o capítulo 45, versículo 5, onde José fala que os irmãos não ficarem temerosos, porque foi para a conservação da vida que Deus permitiu, que Deus enviou José adiante dos seus irmãos. E quando eu falo sobre o melhor, que o melhor de Deus está por vir, no versículo 18 do capítulo 45 diz assim: E tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Versículo 20 também diz assim: E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Tá vendo aí então? Então, quando a gente está na maior dificuldade, às vezes naquela luta, aí a gente pensa que é o nosso fim. Não, é uma preparação. Nós estamos em uma escola, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que o Senhor está conosco, aonde Ele nos colocou, que o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos direcionando, na posição, no lugar em que nós estamos, não estamos ali para a morte, mas estamos ali para uma preparação, porque às vezes o que está por vir é tão grande que nós não estamos preparados. Então, primeiro nós precisamos passar por uma preparação. A gente pode ver que José, primeiro ele foi servir na casa de Potifar, depois ele foi acusado de algo que não fez e ele foi para a prisão. E aí chegou lá, ele achou graças aos olhos do carcereiro Mó, e ele passou a tomar conta dos outros prisioneiros, ele organizava a prisão, ele ajudava ali a manter aquele lugar organizado. Até que ele foi
para a humilhação, é uma preparação. José ele teve 2 chances antes para se preparar para administrar a casa de Potifar, e depois ele administrou a prisão, ajudou o carcereiro Mó a administrar a prisão, e depois ele virou governador do Egito. Aí quando alguém falar para você, você está no Egito, significando que você está sendo humilhado, está sendo escravizado, que você está tendo ali um desperdício de tempo, não se deixe levar por isso. Lembre-se de que você está numa escola, de que nós estamos numa escola nos preparando para o melhor de Deus que está por vir. No versículo 3 e 4 do capítulo 46, é bem interessante que diz assim também. Vou ler aqui a partir do 2. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a mão sobre os seus olhos. Então, é aquilo que eu falei no início do vídeo, que a Bíblia sempre usa essa palavra descer. Muitas vezes nós precisamos estar em um lugar como se fosse de humilhação, um lugar como se fosse de escravidão, ou parecendo estar aprisionados para poder crescer. Porque nós, como cristãos, nós sabemos que para termos um crescimento com Deus, uma comunhão com Deus, é preciso estar embaixo e não em cima. Porque descendo que nós subimos, é nos prostrando que Deus nos levanta. Porque a Bíblia fala que Deus tira do pó o necessitado e faz-se assentar entre os príncipes. Então, é estando em busca constante, é estando em aprendizado constante, que Deus nos faz levantar, que Deus nos prepara para algo melhor. Então, que Deus possa abençoar você nesse dia e que você lembre-se sempre, você está sendo preparado, você está sendo guiado por Deus, direcionado por Deus. O Egito não é para sempre, o Egito foi um lugar de conservação, de salvação de vidas. No Egito conservou-se uma nação, como acabei de ler aqui no versículo 3 do capítulo 46, que diz assim, porque eu te farei ali uma grande nação. Então, é de onde a gente menos espera que Deus age, onde a gente não está esperando, onde a gente não vê possibilidade que Deus age em nosso favor. Então, assim, lembre-se, você não está no Egito para sempre. Você está no Egito porque você está sendo preparado, porque Deus tem algo melhor para você. Que Deus possa te abençoar nesse dia.